Nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema nervoso, a anatomia do sistema nervoso, alguma coisa de fisiologia também, como que funciona. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente lembra de algumas estruturas que são mais faladas, mais famosas, como o cérebro, por exemplo. E a gente vai ver que tem outras estruturas importantes também que compõem. Então, o sistema nervoso, ou também chamado de sistema sensorial, ele monitora, coordena todos os outros sistemas. Os neurônios e os nervos são integrantes do sistema nervoso e desempenham papéis importantes na coordenação motora. Então, neurônio é essa estrutura aqui, ó. Aqui a gente tem vários neurônios, um se comunicando com o outro. E esse neurônio, ele é a célula do sistema nervoso. Quando eles se comunicam e formam um feixe, a gente chama isso de nervo. Eles desempenham papéis importantes na coordenação de todos os demais sistemas do nosso corpo e também na coordenação motora, da movimentação, no funcionamento das demais partes do nosso corpo. Todas as partes do sistema sensorial de um animal são feitas de tecido nervoso e seus estímulos são dependentes do meio. Ele adapta o organismo ao ambiente. Então, quando a gente está falando de estímulo, de sistema sensorial, a gente está falando de todos os sentidos que a gente tem no nosso corpo. A gente está falando do olfato, do paladar, do tato, da audição. Tudo isso tem uma captação de informação do exterior para o nosso corpo, levando a informação lá para o sistema nervoso, aonde é processada, e a gente tem essas sensações do tato, do sabor, o odor, a audição. Tudo isso está interligado, sem falar nos demais funcionamentos do nosso corpo. O tecido nervoso é formado pelos neurônios e células da neuróglia ou células da glia. Essas células, elas são importantes, apesar de elas não terem essa passagem de informação de uma célula para outra. A célula da glia, ela é necessária, essas células, para a manutenção dos neurônios, que são as células do tecido nervoso que passam a informação, que transmitem informação. E elas são, a gente vai ver que elas são importantes, elas têm as funções de manutenção do neurônio, que vai desde a alimentação à limpeza desse neurônio. O sistema nervoso é dividido primeiramente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Primeira coisa para a gente entender o sistema nervoso é saber a divisão dele, como que ele é feito, tendo uma ideia do geral, para a gente entender depois como funciona cada parte. Então, pegando aqui rapidamente, a gente tem o sistema nervoso está por todo o corpo. Essa parte que está em vermelho aqui seria o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo. A gente lembra sempre do cérebro, mas tem outras estruturas aqui. Então, o cérebro com essas outras estruturas formam o encéfalo e a medula espinhal. A partir do sistema nervoso central, chegam e saem informações das demais partes do nosso corpo. Essa parte azul aqui, então, já não vai ser mais o sistema nervoso central. É o que a gente chama de sistema nervoso periférico. Naquele outro arquivo que eu passei para vocês, a gente tem a divisão do sistema nervoso central e periférico. E o sistema nervoso central, como a gente viu, ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico, que é esse aqui, ó, azul, ele tem dividido em duas formas, em duas partes. É o que a gente chama de sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. A gente subdivide isso aqui da seguinte forma. Autônomo, o próprio nome diz que vem de automático, né? Funciona por si só. Não precisa de um comando do nosso corpo. Então, as ações que são automáticas, independem da nossa vontade,
são guiadas pelo sistema nervoso autônomo. E as que dependem da nossa vontade são guiadas pelo sistema nervoso somático. Então, se a gente eu quero correr, eu quero levantar um braço, eu quero levantar uma perna, eu quero abaixar, isso depende da minha vontade de querer fazer. O autônomo é aquele que continua funcionando mesmo quando eu não estou consciente, mesmo quando eu não envio uma ordem para executar. Então, por exemplo, imagine se o nosso coração dependesse de uma ação voluntária da nossa vontade para ele continuar batendo. Então, na primeira noite de sono, que a gente fosse dormir, esse coração não ia funcionar, a gente ia morrer, a gente ia durar um dia. Então tem vários órgãos, funcionamento, manutenção, ele é mantido pelo sistema nervoso autônomo que independe da nossa vontade. E esse autônomo, ele se divide mais duas vezes em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é aquele da reação de luta ou fuga, aonde o hormônio principal do simpático é o que a gente chama de noradrenalina, é o que vai dar toda essa ação, essa reação no nosso corpo de luta ou fuga. E o parasimpático é o contrário, é aquele que vai do relaxamento, é o que vai fazer você no estado de yoga, no estado que você vai dormir, você vai relaxar. E o hormônio dele principal é chamado de acetilcolina, que faz todas as reações no nosso corpo. O simpático, por exemplo, se você tiver uma reação de estresse, de partir para cima para lutar ou de fugir, se você reparar, cada parte do nosso corpo são reações do sistema nervoso simpático. Você vai estar estressado, você vai estar com a pupila dilatada, o coração vai estar com a frequência cardíaca de batimento, de contração aumentado, a respiração mais ofegante, o esfíncter anal trava, tranca, fecha, contrai, o ácido do estômago que aumenta a sua produção, enfim. O parasimpático são essas ações contrárias de relaxamento. Logo aqui abaixo a gente tem uma foto do neurônio, que a gente vai falar mais detalhadamente, que o que são os neurônios? O neurônio é a célula altamente especializada em transmitir as mensagens, os estímulos recebidos do ambiente. Então ele pega essa informação do ambiente, do meio externo, e transmite para o sistema nervoso central. Por exemplo, uma imagem de televisão, ou da página de um livro, o sabor de um alimento, o som emitido por um avião que decola. Essas mensagens são captadas pela rede de neurônios distribuídos pelo corpo e vão formar os impulsos nervosos. As estruturas do neurônio. A gente vai ver que o neurônio tem várias estruturas diferentes, mas tem 3 delas que a gente não pode deixar de saber exatamente quais são, não. Que são o corpo celular, o dendrito, não confunda com detrito. Detrito é para descartar, é lixo, é resto. É dendrito. E axônio. O neurônio é formado geralmente por corpo celular, dendritos e axônio. O impulso nervoso percorre o neurônio sempre no mesmo sentido, que é do dendrito, corpo celular e axônio. Então, corpo celular e dendrito e axônio, vamos identificar. O corpo celular é essa estrutura toda aqui, onde a gente tem o núcleo do neurônio. A célula do sistema nervoso ela é um pouco diferenciada das demais. As 3 partes básicas de uma célula no nosso corpo são citoplasma, membrana e núcleo. O neurônio tem, só que o neurônio ele é uma célula mais diferenciada que as demais do nosso tecido. Cada tecido tem um tipo de célula diferente. O neurônio, vocês vão ver que ele tem esse formato aqui e tem essa cauda. O núcleo está aqui. Essa parte do núcleo mais aqui em volta a gente chama de corpo celular. Isso tudo aqui é o corpo celular. Os dendritos são essas partes que partem do corpo celular aqui, dendrito.
E o axônio é essa cauda aqui, ó. Esse é o axônio. Então a gente está falando que o sentido da propagação do impulso nervoso é sempre do sentido do dendrito para o axônio. Por quê? A célula a gente não enxerga a olho nu, sempre é microscópio. É uma visão microscópica, né? Não é possível ver a olho nu. E você imagina o que a gente vê a olho nu, que é um cérebro, por exemplo, uma medula. Se a gente for fazer uma visão microscópica disso, como é que vão estar dispostos esses neurônios? Será que eles vão estar sempre nesse sentido aqui? Ou vão estar o dendrito para cá, ou o axônio para lá, ou o contrário? Não importa a posição desse neurônio, ele vai estar distribuído de várias formas, mas o impulso nervoso chega sempre no dendrito e sai pelo axônio. O corpo celular contém a maior parte do citoplasma e o núcleo da célula, que é essa parte aqui. Os dendritos são prolongamentos numerosos e curtos do corpo celular, receptores de mensagens. Axônio é um prolongamento que transmite, e essa parte aqui é a cauda, o impulso nervoso vindo do corpo celular, propagam mensagens. Quais são os tipos de neurônios que a gente tem? Dependendo da forma como atua no organismo, os neurônios podem ser classificados em sensoriais, motores e associativos. Sensoriais levam a informação dos órgãos, dos sentidos, olhos, orelhas, receptores paladar, tato e olfato, até o sistema nervoso central. Essas são as sensações sensoriais. Motores é de movimento. Eles levam a mensagem de ação, para executar um movimento. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando, por exemplo, de sentar, correr, pular, andar, escrever, do sistema nervoso central até as glândulas dos músculos, as glândulas e músculos, né? Então, em relação a músculo, quando a gente pega aqui, ó, o sistema nervoso somático, como ele é movimento voluntário, ele está sempre ligado, ele vai chegar até a um músculo estriado esquelético. Lembra que tem 3 tipos de músculo? O liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O somático, ele vai estar ligado ao estriado esquelético. E o autônomo vai estar ligado ao músculo liso e ao músculo estriado cardíaco, que são estruturas que vão estar em locais do nosso corpo que dependem desse movimento automático. E além do sensorial e do motor, a gente vai ter um associativo. Por quê? Porque para ligar o sensorial, que capta a sensação, a um que vai executar, um neurônio que vai executar a ação, eu preciso de um neurônio intermediário, que é chamado de associativo. Ele liga os neurônios sensoriais aos neurônios motores. Pronto. Falamos aqui que um neurônio ele se comunica com o outro. E essa comunicação, essa passagem de informação de um neurônio para outro, é o que a gente chama de sinapse. O que é sinapse? É a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro. Ocorre entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro, onde o impulso nervoso é transmitido. As sinapses podem ser química e elétrica. Então, quando a gente fala de sinapse, a gente está falando de comunicação de neurônio com o outro. Ou seja, é o axônio daqui, de um neurônio, que vai chegar no dendrito do outro neurônio, que passa informação para o axônio, que chega no dendrito de outro neurônio. Passa para o axônio e chega no dendrito de outro neurônio. Então, quais são esses 2 tipos de sinapse que existem? Existe a sinapse chamada de sinapse química e a sinapse chamada de elétrica. Qual que é a diferença entre essas duas, que é a sinapse química e a sinapse elétrica? Então, na sinapse, tem essas duas possibilidades de ser sinapse química e elétrica. Como funciona, né? Essa transmissão de impulso nervoso.
Dentro aqui do axônio, quando chega o impulso nervoso no dendrito, ele vai transmitindo eletricamente. São impulsos elétricos que são passados e vão chegar até a ponta aqui do axônio para poder passar para o outro neurônio. Mas como que é passado? Será que um neurônio é colado no outro? Será que existe uma distância? Na verdade, as duas coisas são verdades. Existe uma tipo de junção entre neurônios, em que o neurônio ele tem uma ligação direta, uma junção que é feita entre um e o outro, onde ele fica realmente junto. E, nesse caso, a transmissão de um neurônio para o outro vai ser somente elétrica. Mas existem os neurônios onde eles não estão colados, existe um espaço entre eles. E esse espaço a gente chama de fenda sináptica. Isso aí, para transmitir a informação de um neurônio para o outro, acontece a chamada sinapse química. Qual que é a diferença entre essas duas? Então vocês imaginam a ponta de um neurônio final e a ponta inicial do outro neurônio. A gente pega esse espaçozinho, essa ligação entre um e o outro, e amplia. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é o neurônio que veio antes da sinapse, na ordem, e depois que aconteceu a sinapse. Aqui antes da sinapse e depois da sinapse. Então o que acontece? Sinal elétrico, eletricidade. Vem aqui, ó, as cargas, os elétrons que existem dentro e fora das células, elas ficam transitando do lado externo para o lado interno na célula. E aí vão emitindo sinais elétricos. Esses sinais, nesse caso aqui da sinapse elétrica, onde existe uma ligação direta, uma junção comunicante entre um neurônio e outro, acontece somente passagem de sinal elétrico. Sinal elétrico, sinal elétrico, sinal elétrico. E continua no próximo neurônio. Quando não existe essa junção comunicante, é onde acontece a sinapse química. Qual que é a sinapse química? O sinal elétrico na célula pré-sináptica é convertido em um sinal químico na forma de neurotransmissor, onde o mesmo atravessa a fenda sináptica e se liga a um receptor na membrana pós-sináptica. O receptor converte sinal químico em um sinal elétrico na célula pós-sináptica. O que é isso? Nessa parte aqui do neurônio pré-sináptico, existem essas vesículas, essas bolsas, contendo o que está aqui nesses triângulos, representado por um triângulo roxo, são moléculas químicas chamadas de neurotransmissores. Existem mais de 60 neurotransmissores que são identificados hoje em dia, cada um com uma função, e com a chegada do sinal elétrico no final desse neurônio pré-sináptico, antes da sinapse, essa vesícula é estimulada, ela é aberta aqui na ponta do neurônio, libera o neurotransmissor para esse espaço que a gente chama de fenda sináptica. Fenda é uma abertura aqui, ó, sináptica. Esse neurotransmissor ele vai e pode se ligar ao receptor do próximo neurônio, aonde ele vai transmitir essa informação. Que informação? Depende. Cada neurotransmissor tem uma finalidade diferente do outro. Por exemplo, a própria noradrenalina, a acetilcolina que a gente falou lá do sistema nervoso somático, do sistema nervoso autônomo, tem funções diferentes. A noradrenalina ela vai estimular o sistema nervoso, já a acetilcolina vai relaxar. Tem um neurotransmissor que ele é responsável pela sensação de sensação de bem-estar. Inclusive, existem alimentos que aumentam a quantidade desse neurotransmissor disponível na fenda sináptica. Então, como ele melhora a sensação de bem-estar, ele é muito utilizado para tratamento, por exemplo, de depressão. Esse neurotransmissor é chamado de serotonina. O chocolate ele faz isso, ele aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. A dopamina, por exemplo, é um outro neurotransmissor. Ele tem duas finalidades importantes. Por exemplo, ele é responsável pelo sistema da coordenação motora, né, movimentos nossos.
E existe uma doença, por exemplo, o Parkinson, onde a pessoa que desenvolve Parkinson tem uma perda de neurônio que produz dopamina. E aí qual que é a consequência? Ela começa a tremer, porque a dopamina é responsável pela coordenação motora. E aí na hora que ela baixa, dá esse tremor. A dopamina também é responsável por um sistema de recompensa do nosso cérebro. E aí ela tem várias drogas, por exemplo, que vão acabar agindo nesse sistema de dopamina. A dopamina, ela deixa essa fissura, esse desejo por ter mais aquela substância no sistema nervoso. Em termos de substâncias químicas, medicamentos, o que passa pelo sistema nervoso pode gerar uma dependência. Então você conhece vários medicamentos que podem gerar dependência porque eles acabam tendo ação no sistema nervoso e o sistema nervoso acaba acostumando com essa substância e querendo mais. É a dependência que a gente fala, dependência química nesse caso. Então a gente tem a sinapse elétrica e a sinapse química, que acontece com o neurotransmissor. Então está aqui explicada a sinapse química. Temos aqui os neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios. Por meio delas podem enviar informações a outras células, podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou músculo-alvo. Então, assim, o final da ação do sistema nervoso sempre vai ser numa musculatura, seja ela estriado esquelética, lisa ou estriado cardíaco, que compõe algum órgão, por exemplo. A gente falou também que das células que compõem o sistema nervoso, nós temos, além dos neurônios, as chamadas de neuróglias ou células da glia, que são células do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. Eles são formados por 4 tipos de celulares. Quais são esses tipos aí? A gente vai ter astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias. Nesse arquivo de figura, eu tenho aqui as imagens deles. Oligodendrócitos, células ependimárias, micróglia, astrócitos. E aí tem essas células de Schwann. Lembrando que o neurônio, além do corpo celular, axônio e dendrito, tem outras partes, né, que eu não vou cobrar isso de vocês, mas vocês têm que saber que elas existem, né? Por exemplo, aqui, células de Schwann, são essas células que ficam aqui em volta do axônio. A bainha de mielina, essa bainha aqui, ela vai contornar o axônio. O nucleolo dentro do núcleo do neurônio. E tem esses nódulos aqui, acho que cada nódulo é chamado de nódulo de Ranvier. Mas em termos de prova, para mim é importante que vocês saibam onde é o corpo, o axônio e o dendrito. Eu não vou cobrar também a função de cada célula da glia, não. Basta saber que existem essas células da glia aqui, com esses nomes. Então vocês vão ver que cada uma ela tem uma função específica no corpo, né, no sistema nervoso. Os astrócitos estão associados à sustentação e à nutrição dos neurônios, preenchem os espaços entre os neurônios, regulam a concentração de diversas substâncias com potencial para interferir nas funções neuronais e regulam os neurotransmissores. Podem ativar a maturação e a proliferação de células-tronco nervosas adultas e ainda que fatores de crescimento produzidos pelos astrócitos podem ser críticos na regeneração de tecidos cerebrais ou espinhais danificados por traumas ou enfermidades. Então eles ajudam nessa limpeza, nessa manutenção do sistema nervoso. Essa função geral é importante vocês saberem. Oligodendrócitos, encontrados apenas no sistema nervoso central, ajuda na manutenção dos neurônios responsáveis pela formação da bainha de mielina.
Micróglia é constituída por células fagocitárias que participam da defesa do sistema nervoso. Então, a parte da imunidade, da proteção mesmo do sistema nervoso. Células ependimárias revestem a cavidade do encéfalo e da medula e auxiliam no movimento do líquido céfalo-raquidiano. Que líquido céfalo-raquidiano é esse? A gente está falando de sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele tem uma membrana que contorna essa parte vermelha todinha, que é chamada de meninge. Quando essa membrana inflama por um processo infeccioso ou não, você desenvolve a patologia chamada de meningite. Como essa membrana fica inflamada, fica rígida, um dos testes que você tem para meningite clínicos é pedir para a pessoa baixar a cabeça e colocar o queixo no peito. Quem está com essa membrana rígida não consegue encostar o queixo no peito de maneira alguma. E essa membrana, ela existe em volta para proteção, e também entre a membrana e o sistema nervoso central, a gente vai ter um líquido chamado de líquido céfalo-raquidiano, que é o que está escrito aqui. Esse líquido céfalo-raquidiano também é chamado de líquor. Esse líquor, ele é o líquido que banha o sistema nervoso central. E aí a gente começa a ver o sistema nervoso central. O que ele é formado? Encéfalo e medula espinhal. Mas aí a gente vai ver os pormenores, né? O que é o encéfalo? Local para onde vão os impulsos nervosos, separado em dois hemisférios, direito e esquerdo, cortados pela fissura sagital. A gente vai ter o cérebro, né? Parte mais interna de encéfalo, constituído pela massa branca e pela massa cinzenta. Enfim, o que a gente vai ter aqui que é bem importante que vocês saibam, é essa parte que foi cobrada aqui que está aqui na figura, no arquivo de figuras de vocês. Ó. A gente tem aqui as células. Aqui a gente tem o sistema nervoso central. E só para vocês terem ideia do sistema nervoso simpático e parasimpático, né, tem uma diferença aí de ações em cada órgão que a gente vai falar no sistema nervoso periférico. Mas voltando ao encéfalo, o que o encéfalo é formado? Ele é formado pelo cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Então aqui está dividido por cores para facilitar. O cérebro, a gente vai ter toda essa parte aqui, que vermelha e verde, é o cérebro. É onde tem aquela glândula pineal, né, o hipotálamo, que a gente viu lá no sistema endócrino, está tudo aqui. Ele é dividido em telencéfalo, que é a parte vermelha, e o diencéfalo, que é a parte verde. O tronco encefálico, ele vai ser essa parte aqui, ó, marrom, laranja e roxa. Aqui, o tronco encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E essa parte aqui que fica na nossa nuca é chamada de cerebelo. Então, isso tudo aqui é o encéfalo. Então, o sistema nervoso central é o encéfalo mais a medula espinhal que chega aqui no bulbo e passa na nossa coluna vertebral, no meio dos ossos ali que compõem a coluna, que são as vértebras. Aqui, ó, encéfalo, medula espinhal. Essa parte que fala assim, aqui é o córtex ou a medula de um órgão, por exemplo, o córtex cerebral e a medula cerebral, é aquilo que eu falei do rim, por exemplo. Quando a gente está querendo falar, mas não está delimitando muito bem, a gente especifica uma parte mais externa do órgão como córtex e a parte mais interna do órgão como medula.
Então uma coisa é falar córtex cerebral e medula cerebral. Outra coisa é a medula espinhal. Aí aqui a gente tem dentro do cérebro, a gente vai ter o córtex, o corpo caloso, o tálamo e o hipotálamo. O hipotálamo aqui a gente vai ter glândulas importantes, liberação de vários hormônios, como a gente já viu. Aqui na figura, deixa eu ver se nós temos aqui especificando, não tem, mas está lá no sistema endócrino. Aqui a glândula pineal dentro aqui, ó, do encéfalo, o tálamo e o hipotálamo, tudo dentro do cérebro que faz parte do encéfalo. A glândula pituitária também é chamada de hipófise, ó, tudo está dentro do cérebro. Então, controle de temperatura do corpo, a sensação de fome, a produção de urina, a sede, a liberação de hormônios, a emoção, humor, lactação, atividade sexual, tudo está relacionado ao hipotálamo. É a nossa glândula mãe. Né? O cerebelo também faz parte do encéfalo. E ele é responsável pela manutenção do equilíbrio, postura corporal, tônus muscular, movimentos voluntários e aprendizagem motora. Então, quando eles falam dá uma pancada na nuca do indivíduo, ele cai por conta dessa parte dos movimentos, né? Essa perda momentânea aí do movimento que ele vai ter, porque foi atingido essa região que é bem sensível do cerebelo. Depois, ainda continuando a parte do encéfalo, a gente vai ter o tronco encefálico com o bulbo embaixo, a ponte no meio, e lá em cima tem o mesencéfalo. Então, a gente vai ter o bulbo. Você vai ver que parte do sistema nervoso periférico parte aqui de cima e parte aqui do nosso tronco encefálico. Do bulbo, essa parte mais embaixo aqui, a gente vai ver que ele liga o encéfalo à medula espinhal. Ele que faz a ligação. Ele é responsável aqui pela frequência cardíaca, respiração, pressão arterial, reflexos como mastigação, a fala, o fechar os olhos e vários outros movimentos que são responsáveis por aqui. A ponte é a continuação para fazer a ligação. E no mesencéfalo, aqui em cima, é o processamento das informações visuais e auditivas. Então a gente vai ver que, por exemplo, aqui nessa figura, a gente vê que vários nervos periféricos partem dessa região do cérebro. Você imagina aqui, a gente está vendo uma cabeça cortada no meio para poder enxergar a composição que tem aqui do encéfalo. E aqui é como se eu tivesse pegado essa cabeça, cortado o pescoço e virado à frente. É como se isso aqui fosse a parte de baixo. Ó, isso aqui é o real, isso aqui é o desenho. Essa aqui é como se eu cortasse a medula espinhal, pegasse essa parte e virasse para frente, para ver o que sai de baixo lá do cérebro. O nervo olfatório, óculo, quer dizer, do olho, né? Trigêmeo, facial, quer dizer, vários movimentos da cabeça, sensores ópticos, olfatórios, tudo chegam aqui nessa região do tronco encefálico. Aqui é como um cérebro real, mas que provavelmente estava conservado em formol, que está um pouquinho, uma aparência ressecada. Não dá uma aparência de aquele tecido vivo, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, não consigo fazer a movimentação aqui mostrando a parte de baixo. É como se saísse aqui, ó, tá vendo? Aqui mais uma vez mostrando cada região auditivo, saindo de baixo, a medula continua e lá de baixo saem os nervos periféricos relacionados a cada movimento aqui, ó, olfatório, óptico, óculo motor, trigêmeo, motor facial. E continuando o sistema nervoso central, a gente vai ter a medula espinhal. O que é a medula espinhal? É um prolongamento do sistema nervoso central, localizada
no interior da coluna vertebral. Então, ela está dentro da vértebra, lá no meio da vértebra. Por isso que a pessoa, quando sofre algum acidente grave, tem uma lesão de coluna, se lesionou o sistema nervoso, você vai perder parte dos movimentos, porque os nervos periféricos dos membros superiores e inferiores, do restante do corpo, partem da medula. Se você rompe, até pouco tempo acreditava-se que o sistema nervoso não se regenerava. Hoje se sabe que ele regenera, mas com extrema dificuldade. Então ainda não conseguiu-se ter grandes progressos nessa regeneração. Mas está sendo estudado e várias pesquisas aí que deixam a gente esperançoso de conseguir uma regeneração. E aí, dependendo da altura da medula que for lesionado, a pessoa perde parte do movimento só do braço, só da perna, ou se for mais em cima, acaba perdendo do braço também e da perna. Então, localizado no interior da coluna vertebral, o cordão medular é formado por um núcleo central de substância cinzenta em forma de X, envolto por uma massa cilíndrica de substância branca. A substância cinzenta é protegida pelas meninges. Ao longo da medula, originam-se os nervos cranianos e raquidianos, que irão constituir o sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico ele parte aqui de cima e da medula para o restante do corpo. É esse desenho aqui, ó. Você vê que eles estão chegando e saindo, ó, de partes do sistema nervoso central. A gente falou que o sistema nervoso ele tem essa membrana que reveste todo esse sistema nervoso central. Toda essa parte vermelha aqui é revestida por essa membrana, que são as meninges ou simplesmente a meninge. Eles falam no plural porque ele tem 3 partes, né? O que é a membrana? O que é a meninge? É uma membrana que recobre o encéfalo e a medula. Entre elas circula o líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor, que protege o sistema nervoso central. Quais são essas camadas que a gente tem da meninge? A gente vai ter a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Nessa ordem aqui, ela é a mais externa, a intermediária e a mais interna. Aqui é como se fosse um encéfalo, uma parte do cérebro cortada, e as camadas, ó, a pia mater bem colada aqui no sistema nervoso, a mais próxima, o aracnoide, a dura mater, aí vem o crânio, a parte óssea, o couro cabeludo. Então, essas 3 camadas aqui revestem todo o sistema nervoso central. Quem já tomou aí, as mulheres que foram dar à luz, tiveram que tomar anestesia, né? Elas conhecem essa famosa anestesia chamada de anestesia RAC, né? Ou a peridural, que ela é dada justamente na coluna. A mulher fica nessa posição aqui e o anestesista tem toda uma técnica para poder chegar no espaço certo para poder fazer essa anestesia. Vamos ver se essa imagem aqui mostra. Ó, ela tem que se curvar desse jeito porque ela aumenta o espaço entre uma vértebra e outra e facilita a entrada aqui, que tem que atingir a meninge. Se chegar a lesionar o sistema nervoso central, a medula, a pessoa pode ter uma lesão aí, dependendo até definitiva, de movimentos, uma perda de movimentos. Ela é dada justamente nesse espaço que a gente chama de RAC, porque a raquidiana, né?
raquidiana está aqui, ó, no espaço aracnoide, geralmente no espaço subaracnoide. Ele tem que alcançar aqui, ó, entre a aracnoide e a pia mater. Quer dizer, tem toda uma técnica que tem que ser respeitada, tem que ser bem treinada para não ter graves consequências, né? A dura mater é mais externa, protegendo o sistema nervoso central de choques mecânicos. A aracnoide é a meninge intermediária, ela que produz o líquor, aqui está como LCR, mas também, ó, pode ser chamado de, quem chama de, escrever aqui, ó, líquor. Também é utilizado essa palavra, líquor, para definir, para descrever o líquido céfalo-raquidiano. Líquido céfalo-raquidiano. Pia mater, mais interna, vascularizada, fina, adere às voltas do sistema nervoso central, responsável pela barreira hematoencefálica, membrana que protege o sistema nervoso central. Então, assim, quando eu falo de barreira, nosso corpo é cheio de barreiras. Essa barreira hematoencefálica é a barreira que existe entre hemato, sangue, encéfalo, a parte do sistema nervoso central. Essa barreira é uma barreira que ela é física, mas ela também é química. Nem toda substância que entra no organismo consegue atravessar essa barreira. Então, nem tudo que a gente toma de medicamento, de alimento, consegue chegar no sistema nervoso central, porque não tem afinidade, não tem uma capacidade de atravessar a pia mater, que faz parte aí da barreira hematoencefálica. É uma barreira entre o sangue e o encéfalo. A substância vai estar no sangue, vai estar circulando e não chega. Só para vocês terem ideia, por exemplo, existe, quem tem Parkinson, a gente falou que tem baixa de dopamina. Se tem baixa de dopamina, o que seria natural a gente pensar? Que o medicamento para tratar o mal de Parkinson chama-se dopamina, porque a pessoa toma dopamina, aumenta a dopamina no sistema nervoso central, resolve o Parkinson. Mas não adianta, porque a dopamina não tem capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Vocês vão até ver no estágio de vocês por aí que existe o medicamento dopamina. Mas você pode pegar a bula que não tem indicação nenhuma para Parkinson, porque ela não chega no sistema nervoso central. Você pode dar via oral, injetável, o que for, não chega. E aí depois eles desenvolveram alguns medicamentos que não vão curar o Parkinson, mas que dão um retardo na evolução da doença, que são quimicamente parecidos com a dopamina, mas tem uma modificação química que confere a essa molécula a capacidade de atravessar a pia mater, essa barreira hematoencefálica, e chegar no sistema nervoso central. Então, por exemplo, existe uma substância chamada de levodopa. Ela é muito parecida com a dopamina, mas ela tem umas partes, uns átomos a mais na molécula, que confere capacidade química de atravessar essa barreira. E aí, na hora que ela chega no sistema nervoso central, ela se transforma na dopamina necessária para melhorar a condição do Parkinson. Então, isso aí é o sistema nervoso central. E a gente tem o sistema nervoso periférico, chamado simplesmente de SNP, a abreviação não é bom, evitem abreviar em provas, sempre tentar evitar abreviar. Se você sabe a descrição toda da sigla, coloque a descrição toda da sigla, sempre é preferível. Por quê? Porque nem todas as abreviaturas são oficiais, são reconhecidas oficialmente. E aí pode gerar algum problema. No caso, SNC, SNP são abreviações que são utilizadas, são consideradas sim, mas não são todas, tá? O que é o sistema nervoso periférico? É a parte do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central. Os nervos se dividem em 3 tipos: nervos sensitivos, motores e mistos. Os sensitivos são os nervos que têm o papel de transmitir os impulsos nervosos dos órgãos receptores até o sistema nervoso central, então são sensoriais. Os nervos motores é aqueles que fazem o impulso
conduz o impulso codificado no encéfalo até o órgão efetor, ou seja, aquele que vai executar a movimentação, algum músculo. E o nervo misto, que tem o mesmo papel que os nervos sensitivos e motores ao mesmo tempo. Ele vai ter as duas funções. Os órgãos receptores são os órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, e chamados de corpúsculos táteis, que é para o tato. Com conexões nervosas adaptadas à tradução dos diferentes tipos de estímulos captados no mundo exterior. Então, vê a relação de receptores abaixo discriminadas. Já os órgãos efetores são basicamente as glândulas e os músculos lisos e estriados. Então, os órgãos efetores são aqueles que vão realizar a ação. Vai chegar a ordem do sistema nervoso para quem? Quem que vai exercer a ação? Que ação? Geralmente essa ação ela é executada por uma glândula, ou seja, libere determinado hormônio para poder mandar uma outra informação para o corpo. Ou manda informação direto para um músculo liso ou estriado, que pode ser esquelético ou cardíaco. Diferentemente do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico não se encontra protegido pela barreira hematoencefálica. Então, vários medicamentos chegam a ele, mas não chegam, dependendo do medicamento, ao encéfalo, ao sistema nervoso central. É graças a esse sistema que o cérebro e a medula espinhal recebem e enviam as informações, permitindo-nos reagir às diferentes situações que têm origem no meio externo ou interno. É aquela situação do tipo, colocou a mão no lugar quente, o que é a sua reação? Tirar, vai te queimar. Isso tudo são comunicações. São os sensores da palma da mão que mandam informação, que percebe que está quente demais. Manda informação para o sistema nervoso central, que está quente. E o sistema nervoso responde, tira a mão daí rápido, senão você vai queimar. Isso tudo é muito rápido, é reflexo. Isso são milissegundos. A gente vai ter aqui, entre os nervos que compõem o sistema nervoso periférico, a gente divide em nervos cranianos e nervos chamados raquidianos. O que são os nervos cranianos? Fazem conexão com o encéfalo. Eles partem direto do encéfalo, não é da medula espinhal. Então são nervos que vão partir diretamente aqui do encéfalo. E os outros partem da medula espinhal, que são chamados de raquidianos. Na espécie humana, os nervos cranianos agrupam-se em 12 pares. Os pares de nervos cranianos 1 e 2 é olfatório, olfativo e nervo óptico, respectivamente. Embora classificados como nervos cranianos, não são tecnicamente considerados nervos, mas sim prolongamentos do sistema nervoso central. Então tem essa divergência aí de classificação, mas é justamente o que está nessa figura que eu mostrei para vocês. Ó. Esses aqui que partem diretamente do encéfalo são chamados de nervos cranianos, classificados como periférico e outros como continuação do sistema nervoso central. Bom, nervos raquidianos são esses que partem da medula espinhal, do nervo espinhal. É a porção que passa para fora das vértebras através do forame intervertebral. Nesse espaço entre uma vértebra e outra, e nos forames, nesses buracos que tem nas vértebras, vão passando nervos. Então vamos lembrar de uma estrutura de uma vértebra, por exemplo, para a gente poder... Então, só para lembrar vocês da estrutura de uma vértebra, né? Cada vértebra tem um tamanho, um formato um pouquinho diferente da outra. Mas só para lembrar vocês que tem os forames, que são esses buracos que tem aqui. Entre cada vértebra tem o seu. E quando uma se sobrepõe à outra, acaba que ficam espaços entre uma e outra. E através desses espaços, desses forames, é que saem os feixes dos nervos periféricos que ligam a medula até as outras partes do corpo.
Então vocês imaginam um acidente que fraturou a vértebra. Como que fraturou? Como que ficou esse pedaço? Ficou cortante, pontiagudo? Vai perfurar o sistema nervoso periférico ou não? Ou não teve acidente, mas a postura da pessoa foi se desfazendo ao longo da vida. Essa coluna foi ficando torta, cifose, lordose, escoliose. Isso tudo vai levando a um pinçamento que eles chamam, que é esse contato ósseo com a parte do sistema nervoso, seja ele periférico aqui, que pode levar a dores crônicas, até partes de uma perda sensorial, a perda motora desse nervo. Então esses nervos raquidianos que passa para fora das vértebras através do forame intervertebral. São os nervos que ligam a medula espinhal aos músculos esqueléticos do corpo humano, juntamente com os nervos cranianos, formam o sistema nervoso periférico, responsável pela função de relação do organismo, funções de relação do organismo como a locomoção, a fala e os sentidos. Então, o número de pares, por quê? Tem que saem para um lado que sai para o outro. Então, são pares. São 31 pares de nervos raquidianos que nós temos aqui e 12 pares de nervos cranianos. Né? Os 31 pares são distribuídos, 8 pares de nervos cervicais, que é essa região aqui de cima da coluna, 12 pares de nervos dorsais ou torácicos, 6 pares de nervos sacrais ou sagrados e 5 lombares. 8, 12, 5 lombar e 6 sacrais ou sagrados. E aí a gente viu que o sistema nervoso periférico ele é subdividido em somático e autônomo. O somático é responsável pela coordenação dos movimentos do corpo e os controles conscientes, ou seja, movimento voluntário. E o autônomo é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao controle da vida vegetativa, ou seja, controla funções como a respiração, circulação do sangue, controle da temperatura e digestão, ou seja, funções que independem da nossa vontade, que tem que continuar funcionando mesmo quando a gente está dormindo, quando a gente está inconsciente. Por isso fala de vida vegetativa. Ele é autônomo ou automático. É também o principal responsável pelo controle automático do corpo frente às modificações do ambiente. Por exemplo, quando o indivíduo entra numa sala com ar-condicionado que lhe dá frio, o sistema nervoso autônomo começa a agir tentando impedir uma queda de temperatura corporal. Isso é automático, não é com a nossa vontade, a gente não controla isso. Dessa maneira, seus pelos se arrepiam devido à contração do músculo piloeretor e ele começa a tremer para gerar calor. A finalidade disso é gerar calor para esquentar o corpo, porque a gente tem uma temperatura controlada. A nossa temperatura não pode variar de acordo com o ambiente. Ao mesmo tempo, ocorre vasoconstrição nas extremidades para impedir a dissipação do calor. Por quê? Porque se os vasos chegarem até as extremidades do nosso corpo, da nossa pele, nessa circulação do sangue, ele acaba perdendo calor para o ambiente. Então, uma forma que a gente tem de reter calor é contrair esses vasos. E aí o corpo faz isso também automaticamente. Dessa maneira, pode-se perceber que o organismo possui mecanismo que permite ajustes corporais, mantendo assim o equilíbrio do corpo e a homeostasia. O sistema nervoso autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. Cadê a... Aqui, ó. Simpático e parasimpático. Então, o simpático estimula ações que permitem ao organismo responder a situações de estresse, como a reação de lutar, fugir, uma discussão. Essas ações são a aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento da adrenalina,
a concentração de açúcar no sangue e ativação de metabolismo geral do corpo e processos de forma automática, independentemente da nossa vontade. Já o parasimpático faz ações opostas, de relaxamento. Ele vai estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma, como fazer yoga ou dormir. Essas ações são desaceleração dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, diminuição da adrenalina, diminuição do açúcar no sangue. Então, se a gente pegar nesse esqueminha aqui eu coloco algumas comparações para vocês saberem. Sistema nervoso simpático e parasimpático, do periférico. Eles vão acabar ligando várias partes do corpo, né? Raramente a gente vai ter a mesma ação, mas na maior parte a gente vai ter a ação oposta. O simpático dilata a pupila, enquanto o parasimpático faz contração da pupila, diminui a pupila. Nas glândulas salivares, o simpático inibe a salivação, a boca fica mais seca. O parasimpático já aumenta a salivação. Coração, parasimpático reduz o batimento cardíaco, já o simpático acelera o batimento cardíaco. Respiração, simpático relaxa o brônquio e aí ele dilata e vai ter mais entrada de ar. Já o parasimpático vai fazer a contração dos brônquios. O estômago, o simpático inibe a atividade do estômago e do pâncreas, já o parasimpático estimula. Fígado, estimula a vesícula biliar, o parasimpático, já o simpático estimula a liberação de glicose. Não é exatamente o oposto, mas são ações diferentes. No rim só está chegando o simpático, que é para liberar a produção de adrenalina e noradrenalina. Na bexiga, o simpático vai relaxar a bexiga, já o parasimpático contrai. Até na ereção masculina e ejaculação, o simpático ele vai reger a ejaculação masculina, já que o parasimpático ele vai fazer a ereção. São coisas diferentes. O homem sem estar com o pênis ereto pode ter ejaculação, assim como pode ter a ereção, mas não conseguir ejacular. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo requer aí uma coordenação do sistema nervoso. Só para vocês terem ideia dessa diferença da ação do simpático e parasimpático. Aqui luta e fuga, aqui é calma, relaxamento, yoga, dormir. Aqui a gente coloca ainda mais algumas questões. Existe uma coisa nova que alguns livros já trazem como classificação, outros não ainda, mas tratando o sistema nervoso entérico que chega lá na via intestinal do sistema digestivo como um sistema à parte do restante do sistema nervoso periférico. Vocês veem que tem toda a relação, geralmente quando a gente está nervoso, muitas vezes desconta na digestão, o refluxo gástrico, o funcionamento do intestino, ficar mais preso, ficar mais relaxado, ficar mais solto. São reações emocionais que atingem diretamente o sistema digestório. E por isso eles têm colocado essa rede de neurônio que chega no sistema digestório e chamado já uma nova classificação também, que além do sistema nervoso simpático e parasimpático, tem um sistema à parte, que é o sistema nervoso entérico. Outro conceito que é importante é o chamado arco reflexo, que é uma resposta involuntária rápida, consciente ou não, que visam a proteção ou adaptação do organismo sendo originado de um estímulo externo antes mesmo do cérebro tomar conhecimento do estímulo periférico. É mais ou menos como se fosse uma aprendizagem do nosso sistema nervoso central para encurtar, porque até levar a informação ao sistema nervoso central e voltar com a resposta, isso pode ser demorado. Tem uns atalhos que essa informação pode percorrer no nosso sistema nervoso periférico, que é o chamado arco reflexo, aonde não precisa essa informação chegar ao sistema nervoso central para ele mandar a execução. Ela já é automática, essa execução, para aquele estímulo.
para que você tenha um reflexo rápido de reação. Não que seja demorado extremadamente até chegar ao sistema nervoso central, mas encurta o caminho e fica mais rápido ainda a resposta através desse arco reflexo. E por fim, tem algumas patologias que que acontecem no sistema nervoso, que é o chamado de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. O que é esse AVC? Ele é causado geralmente por uma obstrução de uma artéria, ou seja, o sistema nervoso, como qualquer célula, qualquer tecido do nosso corpo, depende de chegar nutrientes através do sangue, né? Se algum vaso sanguíneo, alguma artéria que está por ali, for obstruída, e aí interromper esse fluxo de sangue para essa área cerebral, acontece o que a gente chama de isquemia, que é uma morte da área do cérebro. E essa morte dessa área do cérebro vai ter consequências no nosso corpo, perdas que só serão avaliadas depois disso, né? Esse acidente ele pode ser uma obstrução, que pode levar a um rompimento sanguíneo aí do vaso, um rompimento do vaso e um derrame sanguíneo. Derrame é isso, né? O sangue derrama ali na área, na região, e os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo-se uma lesão neurológica irreversível. Então, geralmente, quando você ouve falar de uma pessoa com AVC, você tem as sequelas desse AVC, né, que vão ter que ser avaliadas, né? Quais vão ser as sequelas, qual a região que foi atingida. Tem gente que fica com problemas de locomoção, de fala, enfim. E aí os fatores que podem favorecer, por exemplo, como pressão alta por muito tempo, acaba lesionando. Na pressão arterial tem alguns órgãos chamados de órgãos-alvo, né? Quais são os órgãos-alvo? Aqueles primeiros atingidos por pressão constantemente alta, hipertensão arterial. É o coração, o cérebro e rim. Então, a pressão alta é um fator de risco aí para o rim. Colesterol alto constantemente é uma chance maior de entupir algum vaso no nosso corpo. A obesidade, a gordura que pode estar circulando. A diabetes também levam a consequência de lesão renal, que afeta o coração, que afeta o cérebro. O tabagismo, as pílulas anticoncepcionais são fatores de risco a longo prazo que levam a AVC. Ataque epiléptico. Então, o ataque epilético ele não é uma doença, ele é uma situação que ocorre em algumas condições, que pode ser só momentânea, acontecer uma vez e não vai ter mais, e tem aqueles casos onde fica crônico, que a gente chama que é a epilepsia, a pessoa tem a doença epilepsia, e aí ela pode ter uma predisposição a ter vários ataques epilépticos. Então, nesse momento do ataque epiléptico, o neurônio começa com aquela parte da sinapse que a gente falou, elétrica e química? A elétrica depende dos impulsos elétricos do neurônio. Esses impulsos eles ficam descontrolados. E aí começam uma abertura aí de portões, uma saída de elétrons de dentro para fora do neurônio descontrolada. E aí, quais são as condições que podem levar temporariamente esse ataque epiléptico? Criança é muito comum, qualquer alteração de pressão dentro do crânio, da parte óssea da nossa cabeça, pode levar à epilepsia. Então, um aumento de pressão pode acontecer quando, por exemplo, uma batida forte na cabeça, um tumor que gerou ali dentro e aí começou a crescer, vai ter um aumento de pressão, um acúmulo de líquido dentro do cérebro pode acontecer, algumas parasitas que se alojam na área cerebral vai fazer crescer ali, vai ocupar espaço, vai aumentar também a pressão. Febre alta em crianças principalmente pode levar à epilepsia. A epilepsia aparece na maioria dos casos antes dos 18 anos
e podem ter várias causas, tais como anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes, traumatismo craniano, tumores cerebrais. Aí, quando a pessoa tem uma predisposição, ela vai ter vai desenvolver a doença epilepsia. Aí tem que ser tratada, tomando medicação para evitar esses ataques, né, constantes. Algumas pessoas elas vão convulsionar, vão ter essa convulsão e algumas a gente chama de grande mal e pequeno mal. No grande mal elas perdem a consciência, caem e começam a se rebater. E tem que proteger a queda e não deixar essa contração da língua também, não perder ela não obstruir a respiração dela. E nesse caso, sim, é a doença. Mas nessas situações de infecção, lesões decorrentes, tumores, isso é uma questão da condição que pode ser momentânea. Cefaleia são dores de cabeça que se podem propagar pela face, atingindo os dentes e pescoço. A sua origem está associada a diversos fatores, como tensão emocional, distúrbios visuais, hormonais, hipertensão arterial, infecções, sinusites. Então a gente tem dor de cabeça. A cefaleia é um tipo de dor de cabeça, mas ela tem esse fator emocional bem considerável. Ela que influencia bastante e vai ter todas as reações que a gente falou aí. E tem a enxaqueca, que é um tipo da doença que ataca periodicamente a pessoa e se caracteriza por uma dor latejante. E aí essa enxaqueca ela tem várias localizações aí na cabeça, diferente, fundo de olho, testa, nuca, tem que ser visto. Dor de cabeça é sinal de que alguma coisa não está bem no corpo, tem que ser visto a causa. Hipertensão arterial, por exemplo, pode gerar dor de cabeça forte, na nuca principalmente. As enxaquecas são frequentes acompanhadas de fotofobia, que é aversão à luz, distúrbios visuais, náusea, vômito, dificuldade em se concentrar. As crises de enxaqueca podem ser desencadeadas por diversos fatores, como tensão emocional, tensão pré-menstrual, fadiga, atividade física excessiva, jejum, cheiro forte. Tudo isso pode desencadear uma cefaleia, uma enxaqueca. Aí tem algumas doenças degenerativas do sistema nervoso, que são muitas, né? A gente já falou aí de algumas como Parkinson e Alzheimer. O Parkinson, a pessoa tem perda da coordenação motora, porque abaixa a dopamina, então ela começa a tremer. O Alzheimer abaixa a acetilcolina, e aí a característica inicial do Alzheimer é a pessoa perder a memória a curto prazo. A gente tem basicamente, muito simplificadamente, uma classificação de memória a curto prazo e a longo prazo. A pessoa com Alzheimer ela perde inicialmente a memória a curto prazo. Como que é isso? Ela esquece o que ela acabou de falar, mas ela vai lembrar de coisas de 20, 30, 40, 50 anos atrás. E a tendência é piorar e perder a outra também, e inclusive as funções do corpo, locomoção, deglutição para engolir, digerir, controle de intestinal, urinário, até parar a respiração, infelizmente. Então, assim, são doenças que não tem cura. Você faz controle, toma medicação para tentar evitar o avanço da doença. Esclerose múltipla, que ela manifesta-se por volta dos 25 a 30 anos de idade, é mais frequente nas mulheres. Os primeiros sintomas são alterações da sensibilidade e fraqueza muscular. Pode ocorrer perda da capacidade de andar, distúrbios emocionais, incontinência urinária, quedas de pressão, sudorese intensa. Quando o nervo óptico é atingido, pode ocorrer diplopia, que é visão dupla. Então, isso é esclerose múltipla, que pode acontecer, esclerose, esse esquecimento, essa falta de função da parte do sistema nervoso que pode ser localizado. E doenças infecciosas do sistema nervoso, a gente tem várias, causadas por vírus, bactérias, protozoários, vermes,
que podem parasitar o sistema nervoso, causando doenças de gravidade, que depende do tipo do agente infeccioso, do seu estado físico, da idade da pessoa afetada. Então existem diversos tipos de vírus que podem atingir as meninges, que vão causar a meningite. Então pode ser viral, a meningite pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica. Se o encéfalo for afetado, fala-se de encefalite. Então saiu da membrana e caiu lá no encéfalo. Se a medula espinhal for afetada, fala-se de poliomielite. Então, quando aquela vacina da polio, né, a famosa vacina da polio, é para evitar um vírus que vai entrar na medula espinhal. E aí, quando ela entra, passou a meninge e fez esse processo infeccioso, inflamatório na medula espinhal, a gente chama de poliomielite. Quando é na meninge, é meningite. Quando é no encéfalo, encefalite. Aqui fala das infecções bacterianas, pode causar meningite, mas também tem meningite fúngica. Ok? Então, em relação à prova, o que é importante para vocês aqui, dos exercícios, deixa eu ver onde estão os exercícios. Sistema nervoso. Então, para a prova, também estudo essa parte aqui das figuras do sistema reprodutor. Eu vou pedir exatamente essas figuras aqui. E essa. Essa também. A prova vai estar um pouquinho grande por conta do tamanho dessas figuras, que eu não posso diminuir muito não, por conta, senão vocês não enxergam o que eu estou pedindo. Do sistema endócrino, eu vou colocar uma questão para vocês associarem, não a função exatamente aqui não, mas eu vou perguntar aqui o órgão e o hormônio, associar o órgão ao hormônio, essa aqui, ó. E vou dar, claro que para poder associar, tá? Vou colocar o órgão e os hormônios. Aí é só associar qual que é o hormônio e qual que é o órgão. Essas funções, principalmente do hipotálamo, é bem complexo. Não vou pedir as funções desses hormônios, não. E do sistema nervoso central, ó, saber identificar também, ó, onde estão isso aqui, ó, é importante. O pâncreas, né, qual que é o timo, a hipófise, testículo, paratireoide, tireoide. Isso aqui é importante vocês saberem, essa divisão. Eu não vou cobrar ela dessa forma, mas ela vai ajudar vocês a entender e a responder várias coisas na prova. E o sistema nervoso central tem muita divisão, muita coisa. Eu só vou cobrar isso aqui, do sistema nervoso central, em termos de figura, para vocês. Tá ok? Até a próxima, então.